Há uma guerra lá fora, meu amigo, uma guerra mundial, e a questão não é quem consegue mais munição, a questão é quem controla a informação, o que vemos e ouvimos, como funcionamos, como pensamos. É tudo questão de informação, tudo. Meu nome é Alessandro Pessoa e eu vou dar início à apresentação da evidência do projeto, evidência da execução do projeto, da minha sprint. Antes, eu vou fazer uma breve contextualização do que é o aplicativo e como vai funcionar. Já estamos com quase 1 minuto e eu vou demorar mais 2 minutos no máximo para fazer essa contextualização. Então, a aplicação, ela basicamente o que ela faz é ser uma ferramenta analítica para uma nova atividade que o nosso Sistema de Defesa Nacional está desenvolvendo, chamada Operações da Informação. Em que consiste essa atividade de operação de informação? Essa atividade de operação da informação, ela consiste em manter a superioridade da informação. Para quê? Para não manchar a imagem das instituições e, ao mesmo tempo, cumprir um objetivo específico, de forma a evitar as operações cinéticas. O que são essas operações cinéticas? São operações que geralmente envolvem o pronto emprego da força, né? ou ainda que seja de forma dissuasória, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um militar lá armado ou com clanfes, a gente está fazendo uma demonstração de força. Então, é uma operação que já começa a ser uma operação cinética. Nós queremos não utilizar dessa operação cinética. Então, a ideia é não ir na direção de operações não cinéticas. Operações não cinéticas, elas foram utilizadas, por exemplo, pela Rússia, pelos Estados Unidos. Quais são os exemplos na história de operações cinéticas? Exemplos recentes. Nós tivemos a guerra no Afeganistão, nós tivemos a Primavera Árabe, a Guerra dos Balcãs e demais eventos na história, né? Em que consiste basicamente tudo isso? Na construção de narrativas. Então, para a gente construir narrativas para manipular ou induzir a comportamentos específicos, né, do nosso público-alvo ali, nós temos que conhecer esse público, saber o que ele está falando, entender como ele pensa, o que ele age, por que ele faz daquela forma. Então, nós precisamos ingerir informação de diversos tipos de fontes, né? São multimodais, seja pelo Instagram, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelas mídias clássicas, né? Minerando informações em áudio, texto. Então, há uma necessidade de se criar uma ferramenta analítica. Essa ferramenta analítica é justamente essa aplicação que está sendo construída, só que com foco nesse primeiro momento em mineração de informações em texto, né? Em texto. Deixa eu fechar aqui esse áudio. Deixa eu passar a informação. Então, minerar informação em textos diversos, né? Dos multimodais, redes sociais e a mídia clássica. Então, basicamente, o que a aplicação vai fazer é fazer um web scraping, extrair a informação e extrair e armazenar aquela página. Basicamente, o que está sendo feito é isso. E analisar a polaridade do texto. Então, nós temos um processo de ETL, extração, extract, transform, load, né? Que para o caso concreto, houve uma pivotação, né? Nós não vamos utilizar o processo de ETL, vamos utilizar o ELT, extract, load, transform, né? Primeiro nós vamos extrair através do scrap, carregar os dados, salvando em arquivo TXT e em arquivo HTML, e no sprint 2 nós vamos armazenar numa base de dados Postgres e depois vamos fazer a transformação de dados. Mas antes eu queria mostrar evidências do planejamento, para que eu não me esqueça. Então, aqui na nossa tela que está aberta, nós podemos ver como elas foram divididas, né? Nós temos aqui o nosso Jira Software, onde nós temos o quadro Kanban, né? Nesse caso aqui, esse aqui é o quadro Kanban do projeto, né? Então nós temos o backlog de produtos,
que para aqui fica todos os itens criados no nosso projeto, e aí eu separei, criei a Sprint 1, do painel da Sprint 1, o painel da Sprint 2 e o painel da Sprint 3. O painel da Sprint 1 está zerado porque todos os itens da Sprint 1 já estão concluídos, foram 5 itens, né? Construção do código de web scrap, armazenamento e teste, né? Os testes unitários de cada classe que foi feita. Nós temos o processo de Feature Select, construção do código em ambiente de armazenamento de log. O Data Wrangling, né? Que é a parte de manipulação dos dados, né? Para nós fazermos o Data Clean, limpeza dos dados, enriquecimento dos dados e o tratamento dos dados, né? Nós também temos a construção da base de dados das URLs que serão submetidas. Na verdade, esse foi o primeiro processo. Mas como eu vou falar sobre isso no segundo momento. Então, na Sprint 1, todos os itens estão concluídos, né? Que é a Sprint 1, todos esses itens são da Sprint 1. Deixa eu só voltar aqui na minha timeline que fica melhor de mostrar. Então, na Sprint 1 eu tenho as seguintes tarefas. Eu tenho essas tarefas que eu acabei de escrever na Sprint 2 e na Sprint 3. Aqui nós temos que no final de janeiro, qual que é o prazo? De 1/1 de 2024 até 21/1, que é hoje, né? Eu coloquei o prazo final para a nossa entrega, término da nossa Sprint 1, que termina justamente com a gravação desse vídeo aqui. Então, aqui eu já mostrei a timeline, né, de como que funcionou. Aqui nós temos a separação no quadro Kanban e os painéis. Então, mostrado todo o quadro Kanban e a timeline, a evidência do planejamento, vamos para os itens do planejamento, né? Aqui nós temos o VS Code que eu estou utilizando. Acabei de realizar um scrap, né, para fazer um teste. Deixa eu só apagar aqui. E eu já vou começar justamente pela questão do scrap. E aí depois a gente vai entender a parte. Gente, basicamente só essa parte, até essa parte da Sprint 1, eu já teria uma MVP do tipo fumaça, né? Ou um MVP do tipo Mágico de Oz, que no caso aqui seria alguém fazendo tudo pelos bastidores, né? Se a gente olhar aqui do lado, ó, deixa eu arrastar aqui. Se nós olharmos aqui onde eu estou passando o mouse, nós já temos uma informação classificada como positiva, negativa ou neutra, e o HTML das páginas salvo, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora é apagar esse conteúdo. Ó, clicar aqui, Ctrl A, Shift Del, apaguei o conteúdo. Ó, conteúdo de HTML já está apagado. Base de dados, HTML, eu tinha apagado o HTML. Interessante. Então vamos lá. Vamos chegar aqui, dar um refresh. Ó. Peraí, estou na pasta certa. Conteúdo. Ao vivo é mais difícil, né? Sempre é mais difícil. Ambiente. Onde é que eu tô? Tô na parte 06. Armazém. Base de dados. Conteúdo HTML já foi pago. Apagado. Limpo também. Então, aqui, tá. Já fez um refresh aqui agora. Tá. Não sei porque não tá limpando. Bem, deixa eu abrir de novo aqui. Bem, eu vou apagar aqui então. Vou apagar por aqui. Ele deve limpar a cache aqui de... Aqui tem que ter um pouco mais de cuidado para não... Bem, vou apagar por aqui mesmo. Mover para a lixeira. Então, está sendo apagado. Enquanto ele está apagando aqui... já está até aqui já. Eu vou... Essa aqui é a classe, né? É o teste unitário do processo de extração e armazenamento.
do meu web scrap. Tá? Agora que tá meio lento porque o programa aqui do OBS Studio está aberto, mas aí ele está excluindo. Beleza, pronto, foi, terminou. E aí deixa eu só mostrar aqui o que é esse teste, né? Cancela, não é isso que eu quero não. Extrair, tá. O que é que essa classe que está sendo, esse script que está sendo chamado aqui faz, né, pelo nosso interpretador? Ele vai no módulo scrapping, né? Então já contextualizando aqui, nós temos o módulo scrapping, web scrapping, nós temos o módulo armazém, fábrica, estamos importando a biblioteca pandas, decouple e os do Python. O módulo extrator de parágrafos, a classe extrator de parágrafos dentro do módulo de web scrapping, o que ele sabe fazer é extrair parágrafo da página que foi passada para ele por essa classe aqui, que é a requisição. Então a requisição faz ele pega a página web, captura, armazena a página web e através dessa classe aqui, ó, criador de arquivo HTML, e o extrator de parágrafo extrai esse conteúdo e salva no arquivo texto, tá? Então esse daqui a gente utilizou um design partner, né? É o Partner Factory, basicamente, e ele serve aqui para fabricar tanto o arquivo HTML e também fabricar o scrapping. Tá? Aqui nós temos o criador arc HTML e o criador arc conteúdo. Ele faz a implementação de uma interface, que é armazenador interface, tá? De conteúdo, né? E aqui nós temos essa base de dados. Essa base de dados é justamente esse primeiro esforço inicial que foi feito aqui, que foi o que? Separar, né? Como nós vamos trabalhar com a abordagem de aprendizado de máquina supervisionado, nós separamos aqui a base de dados, né, as URLs onde serão feitas as requisições, onde vai ser feito o scrapping, e a classificação que foi dada pelos militares, né, lá da operação. Então, se essa notícia que foi dada pela mídia ela é positiva, se ela é negativa ou neutra. Nós também temos a polaridade da headline, né? Só fazendo um adendo aqui, que por que eu coloquei a polaridade da headline e a polaridade do texto, né? Aqui tem aquela questão do feature select. Por que na seleção dessas features aqui, identificador, fratricídio, alcance, notícia com protagonismo naval, viés? Porque todas essas partes elas serão submetidas em algum momento, farão parte das nossas estatísticas ou do nosso processo de tomada de decisão, né? Então, por exemplo, polaridade da headline. Uma hipótese que eu vou analisar aqui, de repente pela própria modelagem causal, verificar se existe realmente uma diferença. Porque o que eu observei? Será que eu preciso realmente analisar a polaridade do texto, que tem muito mais caracteres para ser analisado? Ou eu analisando a polaridade da headline, eu simplesmente já consigo classificar essa notícia? Porque geralmente o que foi percebido no processo de entendimento das regras de negócio foi por exemplo, 82% das vezes, para essa base de dados, esse dataset específico, que as notícias eram positivas, que a headline, né, ela era positiva, o texto também era positivo. E quando o texto era negativo, na maior parte das vezes também o texto era negativo. Então, será que eu só analisando a headline já não é mais interessante, mais rápido do que eu analisar todo o texto? Geralmente quando você começa com um clickbait, né, aqueles cabeçalhos bem chamativos, Marinha do Brasil coloca carros na calçada e quebra toda a calçada. Então, geralmente, 90% das vezes aí a gente vai ter que nossa polaridade do texto já tem um viés negativo, né? Então, aqui também eu coloquei uma outra coisa que eu coloquei, porque toda mídia ela tem um viés político, né?
eu não vou levar isso em conta no meu aprendizado de máquina, porque eu não quero que ele seja enviesado para o tipo da mídia. Por quê? Porque o tipo da mídia depende do governo atual, do governo no momento, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, a Gazeta do Povo é uma mídia conservadora, então há uma tendência natural em que ou ela mande informações neutras ou ela mande informação mais contra o governo atual. Então, se eu pegar a questão do jornal Globo, né, então geralmente com o governo atual, por ser uma mídia de viés mais esquerdista, ela vai ter uma sinergia maior com o governo atual, então ela vai tender a mandar notícias mais positivas ou negativas. Como eu quero que o meu algoritmo ele não seja enviesado, ele não tenha um viés nem para a mídia nem para o governo, o que eu vou treinar é apenas o conteúdo do meu da minha matéria, tá? Então aqui foi separada a base de dados, né, que vai ser essa base de dados é que vai treinar o nosso algoritmo, né? São poucos dados no momento, porque até o momento foram mais de 200 informações, mas nós tivemos algumas questões com o processo de web scraping. Por quê? Porque muitas mídias são pagas, então não teria como, para esse primeiro momento, eu treinar com todas essas mídias que são pagas, porque eu teria que pagar cada jornal daquele, ou então congelar o web scraping, congelar o JavaScript, e aí já estaria em uma outra questão. Bem, deixa eu só realizar logo aqui o web scraping, porque eu já vi que o nosso vídeo está com quase 17 minutos, então eu vou realizar. Deixa eu colocar aqui na página. Então nós vemos aqui que as flechas aqui, ó, de onde eu estou passando o mouse, tanto do conteúdo quanto do HTML, elas estão vazias, não há nada, né? Vocês viram apagando. E aqui armazém, é justamente a pasta, né? Na verdade é um módulo, né? É um módulo que contém uma pasta base de dados, e nesse módulo também está localizada a classe criador de arquivo conteúdo e a classe arquivo HTML. E também aquela base de dados que eu acabei de fechar. Então eu vou dar um enter aqui, né? E aí a gente vai, aqui nós estamos rodando o nosso processo de web scraping, né? Então aqui a gente vai ver o web scraping sendo efetivamente feito. Então já retornou o status 200, ele foi na URL a tribuna, fez a requisição e esse status foi 200. Se nós olharmos aqui onde eu estou passando o mouse, nós vamos começar a ver, foi feito positivo, o sentimento desse scrapping que foi feito, está salvando o conteúdo aqui em TXT e está salvando o HTML, tá? Nessa pasta aqui. Enquanto isso ele vai rodando o web scraping, salvando tanto a página quanto o conteúdo até chegar ao final da nossa base de dados, que é aquele arquivo que eu acabei de mostrar, que está nesse arquivo aqui .csv, né? Que é aquele ali, ó. Então se nós pegarmos aqui onde eu estou passando o cursor, o que é que ele faz? Ele lê esse arquivo, base de dados, faz essa iteração aqui nesse for, né? Cria as instâncias e ele realiza a iteração, a recursão, até chegar ao fim da lista, e ele sabe como fabricar tanto o arquivo quanto fabricar o scraping propriamente dito. Nessa parte também, o que nós podemos mostrar aqui é a área de experimentação. Eu vou esperar aqui o scraping chegar. Eu vou encerrar aqui, tá? Deixa eu só encerrar essa parte aqui do scraping para aliviar um pouco a memória. Então, encerrei o scraping, ele parou no 19, tá? Encerrei o scraping aqui. O que eu vou fazer agora? Se nós olharmos aqui, nós temos os testes, nós temos alguns notebooks, ó. Deixa eu ver. IPYNB. Então nós temos alguns Jupyter Notebook. Deixa eu entrar aqui na pasta. Eu vou entrar aqui na pasta. Vou abrir aqui o nosso Jupyter Notebook. Agora, para a gente ver a área de experimentação que foi feita nessa Sprint 1. Né? Eu utilizei o Jupyter. Então, vou abrir aqui. Vai abrir o terminal. Deixa eu só fechar o meu VS Code aqui, porque tá... Deixa eu passar o terminal para cá. O terminal vem para cá. Deixa eu fechar o VS Code.
para dar um alívio aqui na minha memória, que o computador é velhinho. Então, fechou o VS Code. Deixa eu fechar a planilha também. Fechou a planilha. Tá, deixa eu fechar o máximo de coisas que eu preciso aqui. Fechei também. Fechar sem salvar. Bem, então aqui, deixa eu entrar aqui no Conda Deactivate. Estou saindo desse ambiente virtual aqui, que ele já entra por padrão quando eu abro o terminal, porque eu tenho o Jupyter Lab instalado no meu notebook. E aí eu vou entrar no nosso ambiente virtual aqui. Então, o ambiente virtual se chama SysOpInfo, Env, né, que é o Environment Sistema de Operação da Informação. Eu vou ativar o nosso ambiente virtual. Ativei o ambiente virtual, o que eu vou fazer é chamar o Jupyter Notebook. E aí o nosso Jupyter Notebook, o que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui e vai abrir a nossa... Ele vai abrir uma aba aqui pra gente. Deixa ele abrir aí. Carregando, que o negócio tá complicado aqui. Ele tá pedindo memória e processamento. Então, tô com o computador um pouco antigo, né? Abriu. Então, aí ele foi lá no home do meu projeto. Então, aqui nós temos também, eu já mostrei o processo de web scraping e a evidência dos requisitos ali, né, de cada classe, como é que ela funcionou. Deixa eu carregar que o negócio está bem ruim aqui para renderizar. Vai renderizar. Aí começou a renderizar aqui agora. Então, deixa eu pegar aqui, ó, o teste de web scraping 3. Pronto, cliquei aqui, né? Aqui, gente, é a mesma coisa, né, que a gente tem lá, só que no nosso projeto. Então aqui nós temos todas as classes, extrator de parágrafo, todas aquelas classes, né, os testes unitários. Ó, então nós temos o teste unitário para o criador de arquivo, temos o teste unitário para o criador de arquivo conteúdo, o teste unitário para o extrator de parágrafo. E tudo isso vai estar lá todos esses arquivos estão no GitHub, tá? Então tá no GitHub e o link do GitHub está descrito no projeto. O link aqui também do meu Jira Software vai estar lá na evidência do projeto, do planejamento, na verdade. Tá? Então aqui foi a área de experimentação que eu utilizei. Se eu vim aqui, ó, rodei o meu request sem nenhum problema. Aqui tá. Vamos esperar aqui um pouquinho. Ele dá o pronto aí dessa faxina, só para importar e tá nessa lentidão. Vamos ver. É um pré-processamento, então data wrangling, começa aqui, né? Alguns em português, né? Da portuguesando seria o pré-processamento, data wrangling ou data mung, alguns chamam, né? Que consiste na atividade de data cleaning, né? Limpeza de dados, enriquecimento também de dados. E aqui, ó, já importei o meu dataset lá, não houve nenhum erro, nenhum problema. Ó, importei, aí vem aqui a operação da GLO, a notícia, né, a fonte, e aqui nós temos, ó, eu fiz quantas instâncias nós temos de polaridade headline, né, no meu projeto como todo. 56 instâncias, nós temos uma polaridade headline classificada como positivo, temos 33, nós temos 13 notícias apenas com negativo, nós temos 10 notícias neutras e 40 notícias com texto. Perceba que aqui é a polaridade da headline, né, do positivo e negativo, e nós temos a polaridade do texto como positivo. Então aqui eu já até fiz um teste, que foi aquele valor que eu dei anteriormente, que é, ó, dentro de uma polaridade negativa de headline, né, só com o cabeçalho, com aquela chamada, né, positiva, dentro tendo como um todo a minha quantidade de textos, a polaridade do texto positivo, e tendo a notícia, né, só o cabeçalho como positivo, quantos por cento dessa são efetivamente positiva? 82,5%.
Por quê? Porque nós temos polaridade positiva, né, em textos. Nós temos textos positivos com polaridade que não são positivas. E qual seria então a polaridade, Alessandro? Porque eu não posso ter um texto que é positivo com uma headline negativa. Até poderia, mas geralmente não vai vir assim. Então, o que é que geralmente eu vou ter aqui? Eu vou ter textos que são positivos com a polaridade neutra, né? Tá, aqui eu fiz só chamei mesmo como é uma área de experimentação que eu estava fazendo antes da construção do projeto. Então eu chamei aqui uma URL, que é a URL 49. Então aqui eu peguei esse for aqui, não sei para que efetivamente eu fiz esse for, mas tá aqui. Mas eu devo ter apagado aqui o que eu ia usar. Então aqui estou pegando o dataset, ó, dentro do meu dataset aqui, ó, eu vou ter, deixa eu ver o que tem aqui dentro do dataset. Ah, tá, não sei o que ele é. Então, gente, o que ele está fazendo aqui? Na verdade, ele está preenchendo só com números, né? Eu nem vou rodar aqui. Ele está preenchendo com números a minha coluna de identificador. Então tem uma feature lá que é identificador. Na verdade não é uma feature, né? É só o identificador mesmo da notícia. E ele está preenchendo esse identificador, né? De 1 até 56 no caso, né? Aqui roda de 0 a 55, ele está somando 1, então vai ser de 1 a 56. Tô removendo essa coluna aqui, ó, em place true, né? Estou removendo essa coluna. Aqui são as colunas que depois da remoção, né, que eu estou efetivamente fazendo, tem. Então eu vou ter headline, texto path, URL, fonte, grupo empresarial, local. E aqui eu realizei um processo de scrap, né, onde eu extraio, né, eu faço um request.get, pego a página HTML, o que ele me retornou o status de 200, o conteúdo, o HTML. E aqui é o conteúdo depois que eu passo o Beautiful Soup. Então essa aqui foi realmente uma área de experimentação. Eu também trouxe uma área de experimentação de uma rede convolucional, né? Uma rede neural convolucional. E aí eu já fiz a importação para fazer um treino, né? Testar aqui como é que foi a questão da importação das minhas dependências, né? Que eu vou usar o TensorFlow, vou usar o Keras para ver se foi importado legal. Como nesse notebook eu não tenho um GPU, ele já até mandou uma mensagenzinha aqui, ó. Mandou uma mensagem dizendo que, ó, não encontrado o driver do CUDA na sua máquina, GPU não será utilizada, tá? Então basicamente é isso. Então eu fiz uma importação aqui, rodei um código rápido aqui embaixo, né, que é o meu processo, né, que foi rodado lá. E aí eu fiz só a importação aqui mesmo para ver se tinha sido ok. Estando tudo ok, e aí eu vou começar na minha Sprint 2 a questão da Sprint 2 propriamente dito. É isso, e eu fico por aqui. Até a Sprint 2.